Sejam bem-vindos a mais um Café Psicologia, esse programa onde fé e psicologia se encontram para tomar um café e para ajudar as pessoas. Hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional. Você que está nos assistindo aí pelo YouTube, aqui pelo Instagram, pode ver que a gente trouxe um convidado especial aqui hoje. Pedi para ele se apresentar aqui para vocês. Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Castro, eu sou treinador de profissionais, ajudo profissionais a empreenderem seu negócio. Tenho formação em arquitetura, durante 10 anos eu trabalhei com arquitetura, depois eu fiz várias outras formações em desenvolvimento pessoal e profissional e hoje eu ajudo profissionais a empreenderem seu negócio de gerir que amam. Nossa amiga Mariana, psicóloga, eu, ministro da Palavra de Deus, ministro da Palavra de Deus. E a gente se reuniu aqui hoje para falar sobre inteligência emocional. E qual que é o objetivo de hoje? Como que você vai ser beneficiado através dessa live, através desse vídeo que você está assistindo hoje? Eu anotei aqui, o que é a inteligência emocional? Uma forma bem simples de resumir e que vai beneficiar a sua vida. É uma capacidade de reconhecer e avaliar os seus sentimentos e os sentimentos dos outros, assim como a capacidade de lidar com eles. Por que é tão importante esse assunto? Para que você consiga olhar para si mesmo, avaliar aquilo que você está sentindo, saber uma forma inteligente de lidar com isso e também saber uma forma inteligente de lidar com o sentimento das outras pessoas. Até nas empresas, né, o Adriano, a Mari também, profissional CLT, sabe disso também, que hoje em dia eles procuram muito mais um profissional emocionalmente equilibrado do que um profissional que tem muito conhecimento, né? Durante muito tempo, se contratava pelo seu QI, pela quantidade de inteligência, da sua maneira de pensar, agilidade de pensamento, enfim. E hoje se contrata muito mais pelo que é a coeficiente emocional. Isso é muito interessante, porque é muito mais importante dentro de uma empresa você ter uma equipe engajada que sabe lidar com as pessoas, lidar com os conflitos e se relacionar para que essa equipe realmente tenha uma alta performance, do que uma pessoa que, por mais que execute muito bem aquela tarefa, é uma pessoa que dá problema dentro da empresa. Então, a última coisa que alguém quer é ter problemas e conflitos dentro de uma empresa. Numa avaliação psicológica para recrutamento de empresa, tem alguns testes dentro da psicologia que vão justamente avaliar o QI. O QI a gente já não avalia mais, dentro do RH das empresas, Porque alguém que tem um QI elevado vai saber lidar melhor com os relacionamentos interpessoais, que é o que as empresas necessitam, Não só as empresas, a gente precisa saber lidar com as pessoas para a gente viver bem no mundo, Sim. Como um todo. E até você mesmo que trabalha aí, está nos assistindo, você vai identificar isso na sua empresa, no seu local de trabalho, Aquela pessoa que você fala, nossa, aquele camarada é difícil de lidar. É uma pessoa que às vezes não tem esse conhecimento que você vai ter hoje. Como que a gente vai dividir essa live aqui? A gente vai dividir aqui inteligência emocional em 5 principais elementos. E quais elementos são esses? O autoconhecimento, o autocontrole, a automotivação, a empatia e a sociabilidade. Então nós vamos falar aqui desses 5. Eu vou falar aqui como que eu encontro isso na Bíblia. Porque a gente tem aqui 2 profissionais que lidam diretamente com pessoas, que vão aconselhar, vão dar técnicas, vão dar dicas para vocês. E eu vou falar assim, como que esses assuntos estão dentro da Bíblia. Porque a Bíblia, se você não sabe, ela não é um livro que trata só o espiritual. Ela é um livro completo. Isso aqui é o maior manual de inteligência emocional que foi deixado aqui na Terra, é a Bíblia. Porque na Palavra de Deus a gente encontra dicas sobre a sua saúde, como você cuidar do seu corpo, sobre alimentação. Na Bíblia você encontra dicas sobre relacionamentos, inteligência emocional e também a parte espiritual, como a gente se relacionar com Deus. Então, começando aqui, sobre o autoconhecimento, tem 2 versículos na Bíblia, olha que interessante. O primeiro está em Lamentações de Jeremias 3,40, onde fala assim, examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. E 1 Coríntios 11:28 fala assim, examine-se o homem a si mesmo. Então, 2 textos aqui é onde a Bíblia nos mostra a importância de olhar para dentro de nós. E começando aqui com a Mariana,
que é psicologia? O que você fala assim, um pouco sobre essa importância do autoconhecimento, né? Primeiro que é um dos motivos que muitas pessoas procuram a terapia, né? Para o autoconhecimento. O que é esse tal do autoconhecimento, né? É começar a fazer parte da sua vida, a sua própria vida, porque parece que às vezes a gente fica do lado de fora, observando as coisas acontecerem. Então, com o autoconhecimento, você começa a ter responsabilidade dos seus próprios atos, a conseguir observar as suas ações, os seus sentimentos, os seus pensamentos. É isso que você adquire com o autoconhecimento. E uma das maneiras, né, daí já vou fazer o merchan para o pessoal da psicologia, conseguir o autoconhecimento é através da terapia. Né? Porque daí você vai conseguir se relacionar com você mesmo. Seria isso, o modo que eu enxergo o autoconhecimento. Uhum. E dentro da sua área, Adriano? O autoconhecimento, a minha experiência com o autoconhecimento foi demais, porque o que acontece? Quando eu escolhi minha profissão, eu tinha 16 anos, eu fui prestar um vestibular, eu passei com 17 anos, entrei para a faculdade com 17 anos, então eu escolhi minha profissão meio assim, qual profissão que dá dinheiro e que tem mais ou menos a ver com aquilo que eu gosto de fazer. Então eu escolhi arquitetura, porque tinha um pouco a ver com arte e eu achava que poderia aquilo dar dinheiro no futuro. Então eu vivi 5 anos fazendo essa faculdade, depois mais 10 anos empreendendo meu negócio, movido por isso que a Mariana falou, pelas condições externas, né? E não por aquilo que eu realmente queria ou aquilo que era o meu propósito. Então, o que aconteceu? Chegou um determinado momento, dentro de um curso de PNL, que eu comecei a entender as questões de autoconhecimento e eu falei, poxa, o que eu nasci para fazer? Algumas perguntas são muito importantes, né? O que eu nasci para fazer? Qual é o meu legado? Eu entendi que todas as coisas que eu tinha feito na minha vida tinham sido completamente fora daquilo que eu realmente nasci para fazer. E quando eu escolhi isso, aí eu mudei tudo, mudei as maneiras como eu faço as escolhas na minha vida, as maneiras como eu empreendo o meu negócio e qual negócio eu vou empreender. Eu alinhei a minha profissão com o meu propósito, que era ensinar e treinar pessoas, e aí parece que você tem aquilo que a Mariana falou, o controle da sua vida, né? Não são mais as circunstâncias, não é aquela coisa de deixar a vida me levar, é eu faço a vida que eu quero viver, porque agora eu me conheço, sei para onde eu estou indo, onde eu quero chegar, né? Então, eu sou cheia de frase clichê, né? Quem está assistindo a gente sabe que eu gosto de frase clichê. É aquela de deixar de ser o ator coadjuvante e começar a ser o ator principal da sua vida. Isso você só consegue com autoconhecimento. Esse foi um ótimo exemplo que você deu, porque às vezes os fatores externos falam mais pela gente do que os fatores internos, né? E isso é falta de autoconhecimento. Eu vou abrir a janela aqui, que eu estou achando que vocês estão passando calor. Aí, ó. Tem uma brisa. Uma importância, né, nesses textos aqui que eu li da Palavra de Deus, onde Deus ele leva o povo, fala para o povo sobre a importância do autoconhecimento, é para a gente olhar os nossos próprios erros, né, onde a gente tem errado, onde a gente tem acertado, para que o próprio Deus é interessante, né, que quando ele nos mostra os nossos erros, não é numa intenção de nos acusar, não é numa intenção de falar assim, nossa cara, você é uma pessoa totalmente errada. Pelo contrário, tem um texto no livro de Isaías, onde Deus ele fala assim, ó, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, ou seja, ele usa um exemplo assim, ainda que você seja um dos piores pecadores, vem conversar comigo, para a gente resolver isso. Interessante, né, que quando Deus ele fala para a gente olhar para dentro de nós, nunca, jamais é com uma intenção da gente olhar e ver o pior lado e ficar preso do pior lado, né? Mas a gente chegar até ele e falar, olha, eu tenho essa dificuldade, eu tenho esse problema, eu tenho isso, e Deus vai nos ajudar, né? Então é uma coisa que toda semana sempre tem um relato meu da terapia, né? Acho que esse programa, na verdade, ele não é um programa assim... Ele é um programa onde eu conto como que você faz terapia comigo, né? É isso, toda semana, cara. Tudo que eu falo aqui eu tenho. Mas tá bom, é valendo. Todo mundo tem. Todo mundo tem, né? Verdade. Aí eu tô tendo a coragem de falar pra você. Mas é uma coisa que até a Mariana falou pra eu fazer recentemente, colocar num papelzinho lá. Isso é até uma dica pra você que tá nos assistindo, pra você se autoconhecer também. Colocar lá quem é você. Foi uma pergunta interessante que ela me fez. Quem é você? Aí eu fiquei pensando, caramba, quem sou eu? Eu falei, eu sou Pedro, filho de não sei quem, eu sou Pedro, trabalho com não sei o quê. Ele falou, não é essa a resposta.
Quem é você? Que tipo de pessoa você é? Explica aí, Mariana, quem é você? Quando a gente faz essa pergunta, normalmente as pessoas falam ou a profissão, ou o filho de quem é, ou aonde mora, né? Ou conhecido de quem, e esquece de olhar para si, né? Eu não quero saber aonde a pessoa trabalha, o que ela faz, de quem ela é filha. Eu quero saber o que ela acha que é dela, o que é próprio. É esse olhar para dentro, né? Que infelizmente, às vezes a gente não consegue ter na idade que a gente precisava ter, como a Adriana citou exemplo, na época de prestar vestibular e tudo mais, ou às vezes não consegue ter nunca na vida. A gente fica se escorando às vezes em coisas, em pessoas e esquece desse olhar para dentro, né? Esse conhecimento que a gente precisa ter é muito importante. E é uma pergunta difícil de responder, gente. Quem quiser escrever e depois mandar pra gente, né? Sim. É um exercício. É um desafio dessa semana, pegar um papelzinho e escrever quem é você, os seus pontos positivos e também os seus pontos negativos. E o que foi interessante comigo, depois que eu fiz isso, é que eu estou conseguindo aceitar mais fácil os meus pontos negativos. E entender que eu sou assim. E tudo bem. Mas assim, essas coisas mais profissionais eu não vou entregar tão de bandejada assim, não. Vamos deixar para a psicóloga. Né? Segundo ponto, o autocontrole. Olha o que a Bíblia diz sobre o autocontrole. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e amor, e de moderação, de domínio próprio, de controle. E olha, Provérbios, mesmo você que às vezes nunca leu a Bíblia, mas ouviu falar da Bíblia, você ouve falar de Provérbios, Salomão, você já fala assim, sabedoria, o cara manjava dos assuntos. Olha o que ele escreveu. Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Olha só como que a importância do autocontrole é elevada assim, a um ponto dele falar assim, é melhor você controlar você do que você conseguir conquistar uma cidade. E por que, agora, vamos inverter aqui, passando a bola para o Adriano, por que você acha que é tão importante, Adriano, nesse lidar com os profissionais assim, que você tem lidado, a questão do autocontrole? Eu vejo assim, que quem governa suas emoções conquista muitas coisas na vida. Tem um poder muito grande nessa pessoa. Então, acho que a inteligência emocional é justamente você conseguir governar suas emoções, ter esse autocontrole, ao mesmo tempo que você também pode utilizar dessa emoção que você está sentindo e canalizar ela para aquilo que você quer, por exemplo, conquistar ou mudar na sua vida. Então, o autocontrole vai te livrar de situações em que você poderia agir por impulso e, de repente, agir por acumular na sua vida aí vários conflitos de relacionamento, conflitos pessoais, conflitos profissionais, como também você pode aprender a canalizar isso na sua vida e mudar algo que você queria mudar. Então, como a gente está falando aqui de Deus, a gente está falando de fé, eu acho muito legal a gente aprender a usar essas emoções, canalizar para algo que você quer mudar na sua vida. Igual o Pedro acabou de falar aqui, que ele descobriu vários defeitos na vida dele, né? A gente está falando defeitos, mas na verdade são coisas que nos limitam a prosseguir, a alcançar alguma coisa. Então, quando você entende que você tem uma limitação e você consegue agir, canalizar uma determinada emoção para você diminuir isso e potencializar os seus recursos, aquilo que você tem de bom, você consegue diminuir as barreiras e aumentar os seus recursos, ou seja, você potencializa as suas habilidades, aquilo que você tem de bom. Isso é muito legal. No mundo dos negócios, para você aprender a lidar com situações desesperadoras, porque quem empreende o seu negócio passa por momentos de muitas dificuldades e quem lida com pessoas, com clientes, com fornecedores também, tem uma situação que é muito complicada. Existem clientes difíceis, existem pessoas difíceis de lidar e quando você tem um autocontrole a ponto de você perceber a emoção que você está tendo e a emoção da outra pessoa e conseguir lidar com essa emoção, você consegue fazer melhores relacionamentos e evitar conflitos no teu negócio, na tua empresa, no teu empreendimento. Então, acho que o autocontrole é importantíssimo para desenvolver o teu negócio. E assim, Ali?
Eu acho que para conquistar o autocontrole, eu acho que a gente tem que assumir, né, como a Adriana falou, as limitações que a gente tem e potencializar os nossos qualidades que a gente tem de bom para oferecer. E entender que tudo bem isso, que às vezes a gente vai ter a condição de fazer e às vezes a gente não vai ter a condição de fazer. Então eu acho que isso já ajuda, porque a gente não vai se meter em alguma coisa talvez que a gente não tenha a competência ainda para estar realizando e vai buscar ajuda, né? Então eu acho que isso também tem um pouco a ver com tudo isso que a gente está falando. É saber pedir ajuda, saber falar assim, olha, eu não sou boa nisso, mas o Pedro é bom, então ele pode fazer isso. O Adriano também pode ajudar, porque ele também é bom nisso, e eu não, e tudo bem isso. E isso também ajuda esse amadurecimento, né? Que a gente tem que passar para ter, né, todas essas qualidades que a gente está falando aqui. Tem uma coisa... que vai chegar na inteligência emocional. É uma coisa, isso eu aprendi com o Adriano. Você tem que eu sempre falar, eu aprendi com a Mariana, agora eu vou falar que eu aprendi com a Adriana. Interessante, né, sobre, pegando isso que a Mariana falou, a questão da gente não saber lidar com tudo, mas conhecer pessoas que sabem lidar. Porque às vezes a gente quer montar uma empresa, quer abrir um negócio. Mas, por exemplo, eu entendo de computador, mas eu não entendo de administração, eu não entendo. Mas eu não preciso me matar e aprender tudo. Eu posso entender e assumir e falar, ó, eu não me dou bem com administração, eu prefiro números. Não que a administração não tenha números, mas eu prefiro engenharia, eu prefiro algo de, entendeu? Da matemática. E terceirizar aquilo com a outra pessoa, né? Unir forças, né? Com outras pessoas. Terceiro ponto aqui é a automotivação. Esse aqui eu acho que é um que é mais difícil, né? Não? Acho que não, né? Todos têm a sua dificuldade, né? Talvez a empatia seja mais difícil. A gente teve um exemplo fora das câmeras aqui de falta de empatia. Nem conto que eu fui que fiz isso. Na automotivação, João 16:33, Jesus ele falou assim, ó, que no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E em Josué 1:9, Deus ele fala para Josué assim, ó, não fui eu que te mandei, então seja forte e corajoso, não temas e nem espantes, porque eu estou contigo. Veja só, ali não foi nenhum exemplo dos discípulos se motivando e nem de Deus, de Josué se motivando, mas ambos tinham um porquê se motivar. Jesus tinha dado essa orientação para os discípulos de falar, ó, tem de bom ânimo que eu venci o mundo, então olhe para dentro de você e saiba, ó, Jesus venceu, eu vou conseguir vencer. E Josué tinha uma palavra de Deus, onde ele podia se apoiar ali para falar, não, eu consigo vencer, eu consigo dar conta, porque eu tenho algo. Então assim, eu queria perguntar para vocês aqui, nesses dois exemplos, por mais que a palavra seja automotivação, mas eles precisaram de um fator externo. Eles precisaram de uma palavra de Deus e de uma palavra de Jesus para se motivar. Né? Aí a gente tem um parêntese, né? Porque a motivação, para ela ser uma motivação duradoura, que a gente pode pensar, ela não pode ser extrínseca, ela tem que ser intrínseca. Ela tem que ser dentro da gente, entendeu? É claro que eles estavam motivados dentro porque eles conheciam a palavra, sabiam o que estava acontecendo, então tinha a motivação interna já, e aí veio um reforço de fora que reforçou aquela motivação interna. Mas para ter uma automotivação, principal, essa motivação tem que ser sua. Você não pode ser motivado, então eu sou motivada pelo Adriano. Não tem como isso. Vai chegar um momento que essa motivação não vai ser o bastante. Então a motivação tem que partir de mim mesmo. Isso é o principal ponto. Né? Eu posso ter motivação para mim conseguir, sei lá, comprar um carro. Estou motivada para comprar o carro. Aí eu compro o carro, às vezes a minha motivação acaba porque eu já conseguia o que eu queria ali. Né? Que era uma motivação fora de mim. Então essa motivação tem que ser de dentro. Isso eu acredito que é algo que vai fortalecer. Legal. E sabe o que eu acho nesse texto que aconteceu? É que Deus ali estava lembrando aquelas pessoas de quem eles eram. E de que assim, ó, eu sou contigo, tenho um ano porque eu sou contigo. Ele sabe quem Deus é, sabe que ele é filho de Deus e sabe o que Deus criou para que ele fizesse, que era para, né, conquistar a terra prometida. Então, Deus naquele momento, quando ele estava animando, ele estava mostrando quem ele era. Então, ele consegue tirar de dentro
essa questão intrínseca que você falou, de dentro dele, e sempre quando eu uso essa automotivação é nesse sentido, quem eu sou, quem Deus me falou que eu sou e o que Deus prometeu para mim. Então eu tiro disso, eu não fico olhando as circunstâncias, porque às vezes tem ciclo, no meio dos negócios, isso é comum, entrar um período de crise e você falar, e agora? Já era, não, minha empresa vou fechar, vou falir, não vou dar certo, o que vai acontecer na minha vida? Aí você começa a entrar numa bad, né? Sim. Mas aí, quando você lembra, fala, não, calma aí, Deus me criou para prosperar, Ele me criou para governar nessa terra, eu sou filho de Deus, sou filho do dono do ouro e da prata, Ele disse que estaria sempre comigo, nunca me abandonaria, e é nisso que eu confio. Mas é uma relação muito íntima entre eu e Deus. E isso vem de dentro, a minha identidade renovada faz com que eu consiga ter resiliência para suportar esses desafios. Com certeza, porque a partir do momento que eles não tivessem isso dentro deles, já poderia vir um reforço de fora, no caso Deus falando com eles, que não ia fazer diferença na motivação deles. Se eles não conhecessem Deus, não ia não conhecessem o que Deus exatamente. prometeu para eles. Igual quando às vezes a gente chega para falar da palavra de Deus para alguém que não conhece ainda, às vezes a pessoa não se sensibiliza, não se toca, né? Então, eu acho que é por aí mesmo. Então, novamente, aí, fé e psicologia andando juntos. Aí, gerando esse reforço na vida deles, né? Agora, o próximo, quarto aqui, penúltimo que a gente vai falar, é sobre a empatia. O que é empatia? Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, sentir como se fosse. Olha só que interessante. Até se você não assistiu, né, no meu Instagram ou no Facebook, tem um vídeo lá que eu fiz a respeito do Dia dos Pais, fazendo uma propagandinha aqui, do Dia dos Pais. Mas assim, aquele vídeo realmente foi algo que doeu muito no meu coração naquele dia. Eu não vou contar o que eu estou falando lá, se você quiser você pode assistir. Você já fez eu chorar no dia, então passa. E assim, lembrando de empatia, realmente, sabe, no Dia dos Pais aconteceu assim, aquela situação que eu narro no vídeo e meu coração doeu muito, sim, mas doeu bastante. E eu fui pedir a Deus uma forma de ajudar aquelas pessoas e naquele dia, assim, eu acredito que, não sei se totalmente, mas Deus me permitiu sentir um pouco da dor que as pessoas sentiam, porque eu chorei muito também naquele dia. Mas depois, se você quiser assistir, aí no Instagram tem, eu estou de blusa vermelha no vídeo, só você achar aí. Então, a empatia, Romanos, olha que maneira fera de achar o vídeo. Acha um vídeo que eu estou de blusa vermelha. Super didático. Vai pela data, que é mais fácil. No YouTube aqui a gente vai deixar o link depois, se você quiser. Nunca mais usa esse camisa vermelha, senão não gosta. Não vai assistir todos. Romanos 12:15. Olha o conselho da palavra de Deus. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Em 1 Coríntios 12:26 fala assim, ó, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos com ele se alegram. Interessante, né? Você vê que Deus ele nos cria e orienta que a gente realmente seja empático. O maior exemplo disso é Jesus. Deus ele foi tão empático, ele se colocou tanto no lugar da gente que ele se fez ser humano. Não tem uma forma maior de ser empático do que essa? Não tem. Deus todo poderoso, todo soberano na pessoa de Jesus, sentindo a nossa dor, vendo que o homem estava perdido ali nos seus pecados, falou, cara, qual que é a melhor forma de eu me colocar no lugar deles? Vamos fazer um homem. Então, Jesus se faz homem e dá o maior exemplo, né, para nós do que é ser empático, né? E aí, agora, dando a oportunidade aqui para vocês falarem um pouquinho, você quer falar agora? Um dos pilares da inteligência emocional é realmente a habilidade de você lidar com as emoções da outra pessoa. E é basicamente você conseguir entender o que ela está sentindo naquele momento, né? Você se colocar no lugar dela, ainda que isso possa parecer impossível, eu vou falar por que é impossível. Porque aquela pessoa está passando por uma situação, uma necessidade, assim como Pedro se colocou no lugar de uma pessoa que não tinha o seu pai para poder comemorar o Dia dos Pais ali, ele tentou sentir o mais próximo possível que a pessoa estava sentindo. Isso gerou uma emoção nele também, como se compadecer e agir de uma determinada maneira para ajudar a pessoa, e que no seu caso a maneira que você poderia ajudar é gravando esse vídeo que você deve assistir.
Então, você conseguir lidar, porque não é só reconhecer, mas lidar com isso, lidar com a emoção dessa pessoa. Então, no mundo dos negócios, como eu costumo falar, é muito importante você, na hora de uma negociação, na hora de lidar com o cliente, na hora de você lidar com o fornecedor, é você conseguir reconhecer primeiramente a emoção daquele teu cliente, aquela pessoa que você está tratando, e lidar com essa emoção da melhor maneira possível. Primeiro, você precisou de ter esse autocontrole, que é você reconhecer as suas emoções, lidar com as suas emoções e reconhecer a emoção da outra pessoa e lidar com a emoção da outra pessoa. E o quinto e último pilar da inteligência emocional seria a automotivação. Então, todas essas coisas nos ajudam a ter melhores relacionamentos e, melhores relacionamentos são a base da nossa vida, seja no mundo pessoal ou no mundo dos negócios. Então, deixa a Mari falar agora, porque senão eu vou sair do assunto aqui e ir para outros caminhos. A empatia é a base da psicologia, né? Então, ser um bom psicólogo, a gente tem que ser empático, né? Porque a gente está ali o tempo todo se colocando no lugar do outro. Esses dias uma amiga minha falou assim, nossa, eu cheguei na psicóloga, mas eu chorei tanto. Aí ela falou assim, nossa, como é que vocês não choram? Ela perguntou pra mim, como é que vocês não choram? Vocês não sentem o que a gente está sentindo? Porque se alguém chora perto de mim, eu choro. Eu falei assim, não, a gente sente muito. Sente assim, eu até já comentei com ela assim, falei, teve um dia que eu estava atendendo o paciente falou uma coisa pra mim e aquilo me impactou tanto, né, que assim que ele saiu eu fechei a porta do meu consultório e eu desabei. Mas, qual que é a questão, né? A gente tem que ter empatia, mas a gente também tem que ter ali um autocontrole, uma autoconfiança, um autoconhecimento, porque ali não é o nosso momento de expressar nossas emoções. Então, para ser psicólogo, tem que ter um QE elevado, por conta justamente disso. Senão a gente se acaba se envolvendo e a gente acaba sendo amigo do paciente. Não é essa a ideia. Eu brinco com o Pedro, já que a gente sempre usa de exemplo, eu brinco com ele e falo assim, a gente faz a sessão, agora eu falo assim, agora é a Mariana amiga falando, tá? Aí eu falo uma coisa, aí eu volto, agora é terapeuta, entendeu? Porque não dá pra ser os dois. Né? A gente tem que ter essa empatia, mas esse afastamento, né? Sim, 90% dos casos não dá para ser paciente e amigo, né? Mas no nosso caso, Deus deu uma luz, abençoou, né? Tá dando certo. Tá dando certo. Eu acho que a melhor maneira da gente ser amigo, enquanto ainda profissional, é justamente ouvindo, né? Se importando realmente o que. Porque você pode estar num atendimento, por exemplo, e com a cabeça em outro lugar. Sim. A pessoa pode estar falando e você não está se importando com aquilo. Com certeza. Mas acho que o seu silêncio e o teu ouvido se importando verdadeiramente com o que ela está falando é mais importante. Sim, acolhendo, né? Aquela escuta que acolhe. Exato. Quando você fala para alguém, por exemplo, assim, eu tô com uma dor, a outra pessoa fala assim, nossa, mas eu tô com dor, nossa, tô com dor, faz uma semana que eu tô com dor. Tipo assim, não é uma escuta que acolhe, né? É diferente, quando a pessoa tem uma escuta empática, ela te acolhe. Então você fala, parece que só falar já alivia, né? Isso é muito legal. É verdade, por isso que eu gosto da segunda-feira às 8, onde eu sou acolhido. O último ponto que eu coloquei aqui, que a gente vai falar, então só relembrando, nós falamos falando aqui sobre 5 elementos, 5 pilares, 5 formas, né, da gente usar a inteligência emocional, que diz respeito à inteligência emocional, o autoconhecimento, o autocontrole, a automotivação, a empatia e por último eu coloquei aqui a sociabilidade. O que é a sociabilidade? É a capacidade de viver em uma sociedade, onde se dá bem com as pessoas ali no meio que você faz parte. Olha que interessante, Jesus em João 17, depois se você tiver a oportunidade de ler, ele faz uma oração pelos discípulos que ele tinha vivo ali naquele momento e por todos aqueles que viriam a ser discípulos dele. Em João 17 ele fala assim, Pai, eu não oro somente por esses, mas eu oro também por aqueles que vão crer em mim ainda, que o Senhor vai dar essa oportunidade.
E aí Jesus ele fala o que? Ó, eu peço que todos sejam um. Nesse versículo de João 17, versículo 21. Ele ora para que todos sejam um, para que todos vivessem em unidade, para que todos tivessem essa capacidade de se socializar da melhor maneira. É lógico que para que você seja um, você precisa conseguir fazer todos os demais passos aqui que a gente falou. E em Marcos 12, 31, é onde fala do grande mandamento, que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e tal, e o seu próximo como você ama a si mesmo. Então olha que interessante, no grande mandamento, Jesus ele fala de você amar a Deus de todo o seu coração e amar o próximo como a si mesmo. Então assim, você vê a proximidade que Deus coloca ali, de falar assim, ó, primeiro é Deus, mas não, é assim, importante logo abaixo a isso é você amar o seu próximo, é você conseguir lidar bem com aquela pessoa. E é muito legal que ele fala, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Ou seja, primeiro, ainda antes de amar o seu próximo, você tem que aprender a se amar, né? Exatamente. A gente está falando desde o começo. A gente está falando desde o começo. E por último aqui, para deixar eles falar também, em Êxodo 20, depois se tiver a oportunidade de ler também, é onde Deus deu os 10 mandamentos ao povo de Israel. E a partir do 5º mandamento, que é honra teu pai e tua mãe, você vai ver que os demais mandamentos ali, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, são mandamentos que Deus deu para o seu povo visando um bom relacionamento em sociedade. Porque ó, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, não contarás mentira. É para que tudo isso? É para que eles pudessem viver bem. É uma lei civil ali que eles tinham para que eles tivessem um bom relacionamento, né? E o que vocês me falam aqui sobre isso? Da sociabilidade, a importância de você viver bem em sociedade, como fazer isso? Só puxando um gancho que a Fernanda não pode falar, tanto é que hoje o nosso Código Civil mesmo usa desses princípios todos dos 10 mandamentos. Isso é muito legal, para que haja esse grande convívio. E é muito legal a gente pensar também a questão que Deus ele deseja que nós vivêssemos em unidade dentro de um ambiente, e muitas pessoas às vezes têm dificuldade com isso que eu vou falar, dentro do ambiente da igreja. Porque a gente fala assim sobre usar a inteligência emocional nos negócios ou no lugar onde você trabalha, mas todo lugar onde você vive em comunidade, seja dentro da sua família, dentro da sua casa, né, ou no ambiente de igreja, gente, Deus fala que Ele vai nos aperfeiçoar a partir do momento que a gente começa a usar os nossos dons e talentos para servir os outros. E o porquê, e aí você fala, nossa, mas como que Deus nos aperfeiçoa? É porque vai ser difícil, é difícil lidar com pessoas, né? No ambiente de igreja, então a gente fica querendo ver perfeição em todo mundo, né? Afinal de contas, você está dentro da igreja, então a sua expectativa é de pessoas perfeitas, mas na verdade não é. Ali é um local que Deus está aperfeiçoando cada um de nós. Então é muito doido, porque você precisa aprender a lidar com os teus defeitos, lidar com os defeitos das outras pessoas e viver em paz. E a palavra de Deus, né, busca a paz com todos, viver em paz para que todos alcancem o objetivo. Então eu acho que a grande sacada aí, de repente, de você conseguir viver em comunidade, em sociedade, além de tudo isso que a gente falou, é você ter o mesmo propósito, é buscar, respeitar e fazer a sua parte e lidar com os sentimentos dos outros, tendo a empatia, justamente para que a paz governe tudo. Você cria relacionamentos de paz ali, de fluidos, né? E a gente possa alcançar os objetivos da nossa vida, da nossa humanidade, da comunidade em comum. A gente está passando por um momento de pandemia, onde a gente tem que fazer a nossa parte, e quando a gente faz a nossa parte, não é só para a gente, mas é para o outro também. Então, sempre quando a gente toma essas medidas, a gente está fazendo isso para o bem comum. Isso que é o mais legal. E dentro da igreja isso acontece a todo instante. E a todo instante você tem a oportunidade de não querer praticar a inteligência emocional, de querer olhar só para dentro de você, julgar o outro e não fazer a sua parte. Quando na verdade Deus diz, ame uns aos outros e faça a tua parte, sirva com seus dons e talentos para que vocês alcancem o objetivo para o qual eu os criei. Sim, até uma frase rapidinho, até uma frase assim, só para a gente ter a expectativa correta de participar de uma igreja, de uma comunidade, que eu ouvi, é assim, você chegar numa igreja
E exigir perfeição das pessoas é a mesma coisa que você entrar dentro do hospital e querer que não tenha nenhum doente lá, né? Então, assim, viver em igreja é saber que lá é um lugar que tem um monte de gente imperfeita, assim como quando você vai no hospital e sabe que lá é o lugar dos doentes, né? Exato. E só para deixar bem claro essa questão da sociabilidade, né? Muita gente acha que não precisa do outro. A gente precisa do outro o tempo todo. Então, para a gente estar aqui agora fazendo essa live, a gente precisou de várias pessoas. Né? A gente precisou da pessoa que trabalha com energia, da pessoa que construiu o celular, da pessoa que põe o café, né? Da pessoa que processou. Então, olha quantas pessoas estão envolvidas dentro do nosso dia a dia, né? O Max, que ajudou a gente a montar aqui. A gente sempre está envolvido com demais pessoas, então a gente não consegue ver sozinho. Eu sempre dou o exemplo daquele filme antigo, mas bom pra caramba, do Tom Hanks, Náufrago. Ele fica numa ilha, então teoricamente numa ilha, sem ninguém, nossa, coisa boa, né? Talvez, né? Mas ele lá, ele não consegue lidar com a solidão de tal forma que ele faz com uma bola, né? Chama Wilson, né? A bola. Ele cria alguém para ele conversar. Por quê? Não dá para viver sozinho. A gente não vive sozinho. A gente foi criado por Deus para viver em bando. Senão, Deus tinha feito só Adão. Tinha acabado ali, né? Não, a gente foi feito para viver em sociedade. Não dá para viver sozinho. Acho que é isso. Então, você que assistiu esse vídeo até o final, tenho certeza que esse vídeo te ajudou muito. A gente trouxe aqui várias dicas, né, sobre inteligência emocional. E o que eu quero pedir para você? Se inscrever no nosso canal, clica aí nesse botão vermelho, ativa o sininho das notificações. Também manda esse vídeo para outras pessoas, que você ajude a gente a divulgar esse canal para que mais pessoas sejam abençoadas, né, com aquilo que a gente fala aqui no programa. Também vai estar aparecendo aí embaixo as nossas redes sociais, do Adriano, as minhas, da Mariana. Segue a gente lá. E na próxima semana a gente vai estar aqui com um novo tema para você. Então fiquem com Deus aí e até semana que vem. Tchau, tchau. Ele empolga, depois que ele empolga, ele vai. Eu falei pra ela, né? Não pode parar de ir na academia, tá? Né? Para de ir na academia, isso aqui é pra você sentir uma vez na vida, que é quando começa. Eu nem me fala quando eu voltar depois da cirurgia, o médico me liberar, eu vou morrer de dor quando andar de bicicleta, fazer academia, tô até vendo. Tá gravando já? Tá. Se vocês quiserem pra lá, Ah, não. vocês faziam pra cá sempre. O cachorro fica ali, ó. Eu ficava querendo saber onde estava o cachorro. A minha mãe que vem aqui em casa falou assim, onde vocês gravam? Porque o cachorro fica em cima de vocês. Eu falei, mãe, como assim? Você vem aqui em casa? Mano, eu nunca vi cachorro na live. Minha mãe via cachorro e gente passando na rua. Minha mãe falava assim, mas tua casa é alta? Como é que eu vejo gente passando na rua? Porque passa ali, ó. Loucura. Vamos finalizar?